Oi, Oi, boa noite. a luz. Acho que é melhor. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tá dando para ouvir? Sim, sim, tranquilo. Vou começar já então a introdução, né? Pontuais. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Essa é a live de encerramento, então, do Enegrecendo Referências, que foi um projeto, né, uma ideia articulada e pensada por parte da comissão organizadora da Semana de Ensino de História da Unicamp, que teve como principal objetivo disseminar, compartilhar experiências de pesquisa e de docência de pessoas negras, né? Então, pessoas envolvidas em práticas de ensino, em práticas de pesquisa, então em práticas intelectuais nesses mais diversos espaços, né? E que teve a participação de várias pessoas incríveis, e agora a gente encerra com a professora Ana Flávia, tá? Antes de apresentar a professora e falar um pouco sobre o projeto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Patrícia Oliveira, professora, historiadora formada pela Unicamp, agora mestranda também pela Unicamp, com um projeto que tenta pensar um pouco sobre imprensa negra e cultura visual, né, como a fotografia é usada na imprensa negra e como os debates da cultura visual se inserem nesse lugar. Bom, e eu gostaria de agradecer tanto a comissão organizadora por ter nos convidado, né, por ter permitido com que esse debate acontecesse, e eu queria agradecer também todas as pessoas que fizeram parte desse projeto durante esse mês. Né? Então eu gostaria de agradecer a Maria Júlia Soares, a Silvia Matos, a Raíssa Helena, o João Gomes Júnior, a Betânia Pereira, a Patrícia Alves e a Graziele Alves Pereira, todas as pessoas que aceitaram compartilhar e as suas experiências e as suas ideias com a gente, né? E que fizeram esse mês ter um espaço também dentro da Semana de Ensino de História da Unicamp nesse formato adaptado de virtual que a gente está vivendo. Agora, eu vou apresentar a professora Ana Flávia. Quem é público da Semana de Ensino de História já conhece com certeza a professora Ana Flávia, né? Que ela generosamente participa com a gente desde a primeira edição. A professora Ana Flávia Magalhães Pinto é professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, da UNB. Ela é coordenadora da Regional Centro-Oeste do GT Emancipações e Pós-Abolição, da AMPU, e é integrante da Rede de Historiadores Negros. Né? A professora... Conheci a professora em 2016, quando ela fazia pós-doc na Unicamp, e ela que me apresentou a imprensa negra e quem, de alguma forma, então, possibilitou com que o meu projeto de mestrado hoje, ele acontecesse. Né? Foi quem me apresentou essa produção intelectual gigantesca que a gente tem acesso. E eu sou extremamente grata, ela sabe. E agora eu vou passar a palavra para a professora começar e a gente vai começando esse debate. Bom, eu queria agradecer a esse convite, né, essa oportunidade de estar aqui nesse formato original. Ano passado eu saí da Semana de Ensino de História dizendo não adianta me convidar, porque ano que vem eu não vou. Né? Já colaborei, já é até feio eu aparecer aqui de novo, né? Mas, enfim, o cenário foi alterado e, enfim, há contextos que nos impedem de dizer não, sobretudo considerando as lutas de onde esses pedidos, esses convites saem na forma de convocação, né? E aí estamos aqui para esse encerramento. Eu acho que é aquilo. De novo, eu no encerramento, eu queria uma hora, sei lá. Enfim, vamos Ano viver, que vem é abertura. vamos viver. Vamos viver, porque isso é o mais importante nesse momento, né? Então vamos lá, vamos dar encaminhamento a esse diálogo entre duas pesquisadoras da imprensa negra, duas historiadoras que, que tem muito o que trocar, né, Patrícia?
Com certeza. Já Ana, há anos, né, Patrícia, que a gente se conhece, o tempo está passando muito rápido. pois é, que coisa é essa? Ana, eu queria então que você começasse falando um pouco para a gente sobre o que é a imprensa negra, né? Acho que eu não conhecia nada dos debates do que envolviam esse mundo gigantesco, até você me apresentar. Então, eu pediria para você definir brevemente o que é, né, Uhum. enfim, como espaço de produção intelectual, espaço de sociabilidade, enfim. Tá. Antes de mais nada, é preciso perceber três dimensões da experiência da imprensa negra que nos permitem conceituá-la, né? A imprensa negra ela se remete, esse conceito de imprensa negra se remete a um conjunto de jornais, revistas, boletins, escritos majoritariamente por pessoas negras, pressupondo um público negro e também interessado nessas experiências sensíveis, sobretudo aos conteúdos desse material que tem um traço comum que é a denúncia de práticas de racismo, né, ou seja, de discriminação racial, e a valorização de fatos vividos, né, de trajetórias, acontecimentos vivenciados por uma comunidade negra em diferentes escalas, né? Em escala local, em escala nacional, em escala transnacional, né? E, nesse sentido, eu entendo a imprensa negra como uma janela para se visualizar uma série de outras ações, ações políticas, sociais, culturais, econômicas, empreendidas por homens e mulheres negras, né? E que, portanto, nos faz pensar que os jornais da imprensa negra eles são um sintoma de uma rede de sociabilidade bem mais densa do que aquilo que, a despeito da qualidade e da quantidade de informações que esses jornais apresentam, são documentos que permitem visualizar uma rede ainda mais extensa e densa, né? Então, portanto, dificilmente você vai ter um jornal de imprensa negra que é lançado na expectativa de estabelecer dinâmicas de sociabilidade. Você tem uma experiência anterior que normalmente é nesse contexto de um reconhecimento de uma comunidade que surge, então, que surgem esses jornais, essas revistas, boletins da imprensa negra. Acho que eu vou citar como exemplo a minha fonte principal, né, que é do mestrado, que é o jornal Quilombo, né, que ele surge justamente depois da experiência do Teatro Experimental do Negro, né, e do grupo que está ali próximo a Abdias Nascimento, Solano Trindade, né, que já estavam produzindo enfim, práticas artísticas, intelectuais, e aí o jornal vem depois, né, vem no segundo momento. Porque é bem isso. Tem uma coisa de ampliar uma rede que já existe, né? Dar notícia de ações que precisam ser visibilizadas e que não encontram espaço de ressonância tal como as pessoas gostariam, as pessoas envolvidas gostariam, não encontram isso nos jornais dessa imprensa hegemônica, comercial, tradicional, né? E esses jornais surgem nessa dinâmica, né? E, inclusive, servem para fortalecer esse senso de público. Por exemplo, no caso do Teatro Experimental do Negro, tem inclusive uma formação de público que é feita, né, a respeito dos artistas, das iniciativas, das articulações vão que vão ganhar um cuidado maior nas páginas do jornal Quilombo, né, nesse caso. A gente tem até outros que antecederam, que inclusive pavimentaram esse caminho do Quilombo, né? Mas, enfim, é de fato importante a gente registrar isso.
E Ana, a gente sempre usa alguns termos, né, quando a gente fala sobre, enfim, experiências negras de, de, enfim, agremiações políticas, enfim. E eu não sei, às vezes, se é tão óbvio, por exemplo, quando a gente fala em associativismo, quando a gente fala em sociabilidade, né, o que são essas práticas de fato, né? Como essas práticas, enfim, como elas se operam entre essas pessoas, como elas se articulam mesmo, como práticas políticas. Sim, você tem. Uma das grandes dificuldades que a gente tem enfrentado para entender a experiência da imprensa negra são certos conceitos que foram estabelecidos a respeito de determinados casos, né? É, o fato de um jornal de imprensa negra surgir é, fruto de um clube social voltado para o lazer, né? Muitas vezes as pessoas, por algum tempo, se tratou isso aí como se fosse uma ação não política, né? O fato é que essas dinâmicas de associação, elas estão envolvidas em projetos de cidadania dessas populações negras em cenários de liberdade que são fundamentais para a gente entender como que as comunidades negras deram a medida da sua ação política, né? Porque efetivamente um dos grandes problemas que a população negra teve, não só no pós-abolição, mas já nas experiências de liberdade anterior, é esse reconhecimento da sua legitimidade para participar dos espaços sociais considerados dignos de respeito, né? E na medida em que essas pessoas têm que provar que em vários jornais você vê isso, provar que nós temos um cérebro que opera de acordo com os estímulos que lhes que lhe é dado, etc., coisas nesse sentido, ao se afirmar por meio da produção literária, por meio de uma reflexão de caráter mais até mesmo a gente poderia até dizer teórico, né? Uma coisa mais de mostrar uma erudição, isso é uma ação política, né? Porque ele está se construindo, está se apresentando uma imagem que está, de fato, em rota de colisão com as que o racismo formulou sobre essas pessoas. E aí a gente não pode perceber, por exemplo, não vale a pena fazer essa leitura reducionista que só entende a ação política negra quando os jornais falam abertamente sobre partidos políticos, sobre diálogo direto com instituições do Estado, né? As ações políticas negras, elas são estabelecidas considerando o que o racismo interditou, né? A ação do racismo a, ah, interditou ao longo do tempo essas trajetórias individuais e coletivas, né? Então, por isso é muito importante que a gente perceba que no século XX é curioso, a gente tem umas experiências como a Comabu, o jornal do CCN, né? Lá de São Luís, do Maranhão, que vem de um bloco, né? Isso também vai acontecer em jornais de Pernambuco, que eles estão associados a blocos de afoxé, de carnaval. Isso também vai acontecer no Rio Grande do Sul, né? Mas uma ação política, porque, inclusive, se está disputando um espaço a partir das experiências das comunidades negras, né? Então, acho que é importante a gente assinalar essa não é uma peculiaridade exclusiva da imprensa negra, desse associativismo negro que é múltiplo, né? Mas é algo que a gente precisa ficar atento na hora de se aproximar dessa documentação e do que ela nos oferece. Ana, pegando um pedaço então da última coisa que você disse,
qual que é a importância da gente reforçar que, apesar da imprensa negra ter coisas em comum, ter características em comum, ela continua sendo muito ampla, muito diversa? Sim, porque é isso. A gente tem. Eu acho que a imprensa negra, para mim, considerando meu ponto de partida, a imprensa negra ao longo, desde 1833, e se a gente não quiser pegar os jornais, os chamados jornais de parede da Inconfidência Baiana, né? A gente, então, Inconfidência é complicado, mas enfim, as pessoas conhecem mais nessa chave. Mas até recentemente você tem uma marca, né? Você tem as pessoas defendendo é, esse lugar da liberdade, né? O Jornal da Imprensa Negra ele é sinônimo dessa liberdade negra, né? E ao mesmo tempo essa liberdade é igual a pensar essa liberdade é pensar uma disputa constante entre racismo e afirmação de autonomia, né? E aí, quando a gente pensa na multiplicidade de formatos, né, de experiências que estão aí disponíveis, é importante que a gente perceba que não só entre jornais você tem diferentes perspectivas, mas até mesmo internamente, a um mesmo jornal, você vai ter uma diversidade. Eu acho que nisso a imprensa negra é um material muito importante para que a gente perceba isso que o racismo sequestra cotidianamente, que é o reconhecimento da humanidade negra, né, de pessoas negras. Porque há uma tendência a pressupor que pessoas negras são uma massa que vão sentir igual e vão reagir igual e vão pensar igual, né? E essas pessoas, elas não, como seres humanos, elas têm o direito, e elas, conscientemente ou não, elas exercem essa humanidade. E aí, por exemplo, a própria diversidade de jornais, porque se assim fosse algo único, né, você teria um jornal para cada cidade, e isso bastaria, né? Você tem, e ao contrário, a gente que tem cada vez mais amplia esse número de jornais que são identificados, né? Você tem jornais que coexistem, né, no mesmo tempo, você tem a afirmação de determinadas perspectivas, por exemplo, a partir da década de 80, você tem jornais, publicações de mulheres negras, você tem publicações religiosas, né, associadas à defesa das religiões de matriz africana, você tem jornais mais voltados para até mesmo para a questão até das masculinidades. Você tem também algo voltado para uma comunicação organizacional, né, dando notícia desses formatos de ativismo, né, esses boletins. A gente não pode esquecer nunca de uma experiência como o Guelefax, né, que foi um jornal que era feito pelo Gueledés, né, Instituto da Mulher Negra, e que vai muito nessa chave de dar notícia do que a organização estava fazendo no diálogo com outras, né? É uma experiência piloto, mas que estimula, que inclusive faz com que a gente entenda, por exemplo, o aparecimento tempos depois de um jornal como o Tox Crioula, lá da ONG Crioula, no Rio de Janeiro, e outros, né? Então, a gente tem, na imprensa negra, para além dessa chave de leitura etapista, né, que diz, então, aqui se espera que os jornais façam apenas isso. E, para além disso, porque vira e mexe, a gente encontra experiências que subvertem qualquer tentativa de delimitação, né? Mas a gente consegue acompanhar ao longo do tempo até mesmo as renovações tecnológicas que a imprensa em geral tem
vivenciou, né? E que também acaba sendo percebida, né? Não é demais lembrar que ainda nos anos 2000, de 2000, nesse contexto de preparação para a Conferência de Durban, na África do Sul, né? A Conferência Mundial contra o Racismo, surgiu no Brasil a primeira revista online, que foi a revista Afirma, lá no Rio de Janeiro, né? E hoje em dia a gente tem vários outros, né? Mas é importante perceber, inclusive, estar atento a quem inventou tudo isso. Era gente assim como vocês aí que inventaram essa semana de ensino de história da Unicamp e que identifica, olha, algo precisa ser feito e como que a gente faz? Vamos inventar. E aí nomes como é, Márcio André dos Santos, que é professor da Unilab hoje, é, Fernanda Felisberto vai aparecer, você tem uma série de outros, né, que, enfim, era uma turma boa que se juntou nessa experiência. Então, a gente consegue perceber uma diversidade de sujeitos entre os jornais, só para frisar isso, né? Você tem diferentes perspectivas que são marcadas pela definição de um projeto editorial e internamente a esses projetos individuais, né, esses projetos editoriais particulares, você consegue perceber diferenças e não necessariamente divergências, mas muitas vezes também divergências, né? E isso é fundamental para que a gente adquira um maior repertório a respeito do que a população negra tem se posicionado, né? E dado a ver da sua ação histórica, que é múltipla, né? Em várias frentes. Que aula, né? Ana, eu queria agora. Eu acho que quando a gente fala de imprensa negra também, a gente está sempre falando sobre ações educacionais diversas, né, que diversos desses órgãos de imprensa negra também iniciaram ao longo do tempo. E aí, pensando um pouco sobre a dimensão do ensino, enfim, pensando também agora no seu lugar enquanto professora de ensino de história e o evento, né, qual que é a importância da gente falar sobre essas trajetórias de pessoas negras na liberdade, né, sobre essa ação intelectual e política que existe, né, na liberdade há bastante tempo, e nesse momento em que a luta antirracista voltou em pauta para os brancos, né? Porque para as pessoas negras é uma luta cotidiana, de fato. Né? Enfim, qual que é a importância da gente falar, então, de ressaltar esse lugar da liberdade e das produções que são feitas nesse espaço de liberdade pelas pessoas negras? Uhum. Bom, antes mesmo da implementação, da promulgação da Lei 10.639, que alterou a LDB e que segue em plena vigência, gostem disso ou não, a luta antirracista promovida por esse movimento negro educador, que fala a Nilma Lino Gomes, já reivindicava essa necessidade de promoção de um letramento histórico antirracista, né? O cenário que nós temos visto nos últimos tempos, em especial depois da promulgação da BNCC, é algo que, em vez de significar um avanço nessas lutas, a gente tem uma certa desaceleração das conquistas que estavam sendo alcançadas. E para a gente que pesquisa liberdade, né, que tá preocupada com essa ampliação de repertório para além da escravidão, a BNCC nos coloca desafios ainda maiores, né? Porque se a gente for observar com o que está posto para o ensino fundamental, o espaço para se falar da liberdade negra se reduz basicamente à abolição, porque não se pensa
não se estimula, né, uma reflexão sobre a liberdade negra já no início do século XIX, esse acesso e a essa própria precariedade da liberdade da gente negra que marca esse século XIX, né? Ele não é pensado historicamente nesse currículo que nos foi instituído pelas orientações da BNCC. Ao mesmo tempo, é, isso é facilitado não só pelos limites da BNCC, mas até pelos marcos cronológicos que a gente adota para contar a história não só do Brasil, mas em especial do Brasil, né? Considerando que a gente está aqui refletindo a partir da imprensa negra, brasileira, etc. Mas extrapola, né? Porque o que acontece? Esses marcos cronológicos, eles consideram é, experiências históricas que têm, não nesses sujeitos, nesses homens e mulheres negras organizadas coletivamente, né? A sua medida. A medida desses marcos cronológicos são justamente homens brancos da elite, que inclusive são chamados os vencedores dessas disputas políticas tradicionais. É, aí a gente pensa na potencialidade que esse material da imprensa negra que isso tudo nos oferece, né? Por quê? É, você fez esse curso, né? Você teve a oportunidade de acessar jornais da imprensa negra ali de 1889 até o início do século XXI. E o que a gente observa? A partir daquele material, a gente consegue auxiliar nossos alunos e alunas a localizarem essas pessoas negras nessa temporalidade tradicional, né? Onde estavam as pessoas negras no contexto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a, do Estado Novo, o que as pessoas estavam fazendo antes, nos contextos também de abertura, e até mesmo durante a ditadura militar, pós-64, o que a população negra estava fazendo no contexto da Constituinte, das lutas pela abertura, por essa ampliação, tudo isso a gente consegue, então, informar nossos alunos que essa maioria populacional que a gente tanto fala, né, por meio das estatísticas, elas têm nome, sobrenome, rosto, faixas de rua, realizações de encontros. Então, a gente consegue, inclusive, localizar essas pessoas nesses cenários, né, nessa cronologia tradicional, e, ao mesmo tempo, considerando as agendas de luta, né, as demandas apresentadas ali, a gente vai ganhando repertório até para fazer essa problematização, né, do quão arbitrários são os marcos cronológicos estabelecidos por uma narrativa histórica, né? Porque efetivamente a gente consegue contar a história do Brasil do século XIX ao XXI através de informações oferecidas pela imprensa negra, né? A gente não deixa de ver o Brasil acompanhando o que está registrado na imprensa negra, mas não necessariamente a gente consegue enxergar as experiências complexas e densas da população negra é, acessando tão somente esses documentos oficiais, né, que muitas vezes são construídos no sentido de negar essa existência, subestimar essa existência, né? Então a gente tem a possibilidade, inclusive, de confrontar tudo isso, né? E aí, por exemplo, é interessante que um dos grandes desafios de quem estuda imprensa negra, em especial na primeira metade do século XX, é romper com esse vício de achar que a imprensa negra é fruto, sei lá,
da industrialização promovida em torno da modernização de São Paulo. É fruto da imprensa, é fruto da mera cópia de pessoas, das pessoas negras em relação às experiências dos imigrantes, coisas do tipo. Não, inclusive a gente tem cada vez mais jornais em Minas, jornais sendo, a gente reconhece jornais sendo editados no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia, até mesmo em Goiás, Pernambuco. Você tem cada vez mais a ampliação desses, do reconhecimento dessas experiências, né, desses jornais, que inclusive nos faz pensar o Brasil de uma forma bem mais complexa do que apenas aquilo que nos é dado a ver desde o ponto de vista dos jornais negros paulistas, em especial paulistanos, né? Então, isso é muito importante. A gente tem cada vez mais encontrado registros que mostram que, bem longe da ideia de estarem vivendo no subterrâneo da história, esses sujeitos estavam a todo momento disputando em praça pública, né? Estavam disputando, inclusive, o direito de transitar nas praças públicas de cidades do interior, né? Semana passada eu participei de uma banca de qualificação de doutorado, que o trabalho da historiadora é justamente sobre um jornal editado em 1927, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Cachoeira, né? A gente tem uma série de paralelos, inclusive para fazer com o nome da cidade e outros lugares, né? Enfim, são coisas que a gente precisa acessar e permitir que nossos estudantes e nossos estudantes se apropriem disso, né? Sem isso vai ser difícil fugir dessa abstração de que as pessoas negras também são seres humanos. Quando as informações que os nossos alunos têm, basicamente, dizem que, bom, está dizendo que são seres humanos, mas a gente não tem informação nenhuma de que essas pessoas agem assim, agiram assim. E sem dar acesso a essa materialidade da experiência histórica, isso fica mais difícil de ser rompido. Por isso que é tão importante que a gente não só fale, né, problematize o antirracismo, né, traga a perspectiva do antirracismo na sala de aula, mas que apresente, né, como se fosse assim, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Né? E uma forma de se fazer isso é apresentando esses registros. Funciona bem e não subestimar os estudantes da educação básica, né? Porque efetivamente aquilo que é novidade para estudantes da educação básica, infelizmente, ainda é novidade para estudantes de não só de graduação, mas de pós-graduação, entre nós, professores universitários. Tanto é que existe uma dificuldade, né? Mas eu queria falar sobre isso, mas como é mesmo que a gente fala? Porque não teve. Ainda não, a gente está lutando contra essa lacuna, né? E aí é importante que a gente estimule esse contato, disponibilize, porque é muito fácil falar de movimento operário, porque basicamente, mal ou bem, no processo de formação, foi possível verificar como operários, esse operário universal, né, nessa chave dessa universalidade que embranquece, como que operários se organizaram, né? A partir do momento que a gente oferece, olha, operários no Brasil são bem diversos e existe uma grande parcela de operários negros que inclusive estavam fazendo isso, olha aqui,
e a gente oferece essas informações, a gente está, então, ampliando. Então, esses jornais, eles nos favorecem não só ampliar esse repertório, né, de informações, mas até mesmo nos orienta a promover, de fato, um letramento histórico antirracista. Algo que tem impacto na vida das nossas turmas, né? Mas que acaba tendo ressonância em casa, porque a gente vive de ter esses retornos das nossas alunas e alunos chegando e comentando com os pais e depois contando, olha, ninguém lá em casa sabia, ou sabia que lá em casa o pessoal, quando eu falei disso, acabou contando sobre mais isso e aquilo outro, né? Então a gente acaba é, jogando uma pedrinha na água que, para além de afundar, ela promove ondas, né? Com certeza. É, Ana, eu queria que. Acho que a gente já está caminhando quase para o final. Que o Instagram permite 1 hora só de live, né? Faltam aí pouco mais de 20 minutos. Uma última coisa que eu acho que permeia tudo isso, né, que você tá falando pra gente é o processo de construção de identidade também das pessoas negras no ambiente escolar, né? E aí falar sobre representatividade também é parte fundamental desse debate, né? E aí eu acho que é importante falar em representatividade tanto para os alunos como para os professores, né? Porque, enfim, eu sei o quanto professores negros fizeram diferença na minha formação universitária, né? E você sabe que você é uma delas. Enfim, trazer essas discussões e essas reflexões também são importantes nesse processo de construção de identidade, nesse momento que é tão delicado, né, que é da educação básica, em que as crianças enfrentam o racismo cotidianamente, também no ambiente escolar, né, e como a gente pode oferecer repertório e ferramentas também para esse processo. Sim, olha, eu te confesso que eu fico muito feliz de o departamento de História hoje da Unicamp contar com a presença da professora Lucilene Reginaldo e também do professor Aldair Rodrigues, né? São duas existências diversas, mas que se amparam aí, né? Sobretudo pela capacidade de estabelecer diálogos e impulsionar e legitimar essas discussões que estão sendo demandadas, ainda mais agora com a vigência, né, da política de ações afirmativas. Eu entendo que é fundamental que a gente se questione, né, naquilo que a gente oferece para os nossos alunos como leitura, né? Muitas vezes a gente ouve assim, eu não escolho a bibliografia considerando a cor de quem escreveu o texto, né? Sim, mas você já parou para pensar que sem fazer isso, você naturalmente endossa uma dinâmica que está organizada a apagar a produção intelectual de gente negra, né? Foi por falta de problematizações interessantes que a Beatriz Nascimento não foi incorporada nas bibliografias dos cursos de graduação. Efetivamente, a gente pode estabelecer uma série de críticas, e eu acho que a produção intelectual ela só existe porque esse estado constante de crítica, reflexão, aprofundamento, ele se caracteriza, né, o fazer intelectual. E aí a gente teria a possibilidade de trazer perspectivas diferenciadas, né?
já que o contraditório é fundamental para o amadurecimento intelectual, o confronto com esse contraditório, ele é essencial, seria importante que a gente tivesse contato, e não necessariamente que os cursos tomassem como pressuposto o quê? Bom, não se pode sair daqui sem ler os clássicos. Mas quem são os clássicos, né? E aí, por exemplo, hoje em dia já começa a ser um pouco óbvio que não dá para dar um curso de história do Brasil sem incluir Flávio Gomes, por exemplo. Mas ainda tem gente que faz isso, né? Ainda tem gente que faz isso. Então, é importante que a gente apresente para os nossos alunos e tem uma ação política aí, né? Ninguém tem a produção que uma série de historiadores e historiadoras negras tem se não é com qualidade, né? Nesse momento, inclusive, que a gente está tendo que enfrentar um caso nada em comum na Academia Mundial de fraudes, né, envolvendo aí o quase primeiro-ministro, primeiro-ministro da Educação negro, né, é importante a gente lembrar que pessoas negras têm produzido com qualidade intelectual inquestionável, cumprindo todos os pré-requisitos e mesmo assim não são legitimadas por conta desses regimes de silenciamento, de epistemicídio, como disse, como problematizou a Sueli Carneiro, né? Então a gente tem uma série de, e não é por acaso, assim, essa luta para evidenciar essas pessoas invisibilizadas é que faz com que há 5 anos venha se formando, se constituindo uma rede de historiadores e historiadoras negras, porque o objetivo é, inclusive, romper com essas práticas de esquecimento e subvalorização até entre nós mesmos, né? Porque nessa dinâmica, dificilmente a gente saberia que existe uma professora, uma historiadora brilhante, uma historiadora negra brilhante, atuando na Universidade Federal do Pará, no campus de Bragança, como é a Rosiane Lima, né? Que trabalha que tem um trabalho brilhante sobre as trajetórias de barbadianos no início do século, né? Inclusive esses trabalhadores vindos do Caribe, contratados por empresas inglesas, né? Que tinham um contrato de trabalho muito restrito e teoricamente teriam que ir embora, né? Depois de terminar especial a construção da rodovia Madeira-Mamoré, e eles simplesmente, bom, acho que a gente não vai, e não foram, e inclusive tem impacto nessas representações de pessoas negras no Pará, e não só no Pará, ainda hoje, né? A gente também não saberia com a intensidade dos trabalhos que historiadores negros em Goiás, em Santa Catarina, até mesmo no Rio Grande do Sul, que foge um pouco dessa invisibilidade, mas é isso, a gente tem baixa expectativa sobre o que as histórias negras, que os historiadores negros possam produzir num lugar onde eles são pensados como inexistentes a todo momento. E aí, nesse esforço, não se trata de pensar numa historiografia paralela, é simplesmente perceber que essas pessoas têm ocupado e pretendem ocupar ainda mais não só as discussões que acontecem em momentos excepcionais do calendário acadêmico, mas inclusive as emendas do curso, né? Porque até mesmo diante do argumento de que mas os historiadores negros só querem estudar a questão racial, eu falei, a gente tem que dizer, bom, se você não sabe, o Brasil é um país majoritariamente habitado por pessoas negras.
falar sobre o que você chama de questões raciais, ou seja, sobre história negra, é falar de história do Brasil. Eu acho que você precisaria ler com mais atenção, já que você está interessado em história do Brasil, história das Américas, a história transnacional, a história atlântica, porque esse país aqui, nada que se pense a esse respeito, sobre esse país, dá para fazer ignorando a existência de pessoas negras, né? E aí a gente tem esse esforço que é duplo de afirmação no tempo presente e de reposicionamento das experiências do passado nessas narrativas que estão sendo elaboradas a respeito desses processos, né? Sim. É, eu acho que eu vou pedir para você ir encerrando, Ana. Alguma colocação final? Já aí, tá, É, mas olha, são 10 minutos. hã? Acho que Faltam 10 falhou. Oi, minutos. repete? Ah, 10 10 minutinhos? minutos. Bom, tem uma coisa que eu acho importante da gente problematizar, é que, bom, antes de mais nada, eu acho que, considerando a última pergunta que você fez, eu acho que valeria muito acompanhar com atenção é, esses rostos que estão aparecendo, por exemplo, nas postagens ali da rede de historiadores, historiadoras negras. Porque, inclusive, hoje, várias atividades, daqui a pouco vai acontecer uma, inclusive no âmbito desse combate à invisibilidade à invisibilidade das experiências da população LGBTQI+, né? E essas experiências, elas também têm muito a, da presença negra, né? E tem uma ação de historiadores negros ali, disputando essas narrativas, que é importante a gente acompanhar. Assim, eu, mulher, hétero, você também, a gente tem muito que também fazer esse exercício que para nós é de autoquestionamento, no sentido de que a complexidade das experiências históricas negras, que inclusive vão nos ajudar a enegrecer as referências, a gente vai ter que aprender com pessoas que estão ampliando esses horizontes, né? Porque, basicamente, se a gente se acomoda, a gente tentaria resolver esse problema da invisibilidade só falando de homens negros heterossexuais atuantes em espaços hegemônicos, né? O que a historiografia tem nos apresentado nos últimos anos, ainda mais considerando esse desafio que vocês lançaram de enegrecer as referências, é que o trabalho a ser feito ele é de amplo alcance, né? E essa construção desse repertório de humanidade é o que faz, por exemplo, com que eu sempre me lembro disso que vocês fizeram lá no Poster Bomb aí no IFISH, e a princípio era bem desproporcional, né, as referências, sem ser nacionalista, esse nacionalismo conservador, mas era bem mais cheio de referências dos Estados Unidos ou até mesmo de figuras do continente africano, em especial da África do Sul, Angola e Cabo Verde, né? E ao longo do tempo, esse poster bomb foi ampliando os rostos dessas experiências negras brasileiras, né? Algo que nos ajuda inclusive, a nos reposicionar historicamente. Esses enfrentamentos que, inclusive, acabam colocando, encurralando as nossas melhores boas intenções, né, que faz com que a gente avance
no amadurecimento da nossa capacidade de lidar com esse material e construir narrativas que, inclusive, rompam tão somente essa dimensão mais vista como distante da realidade, mas que, inclusive, ao fazer isso, a gente consegue nos aproximar de modo mais direto com as expectativas de quem cada vez mais se interessa pelo debate histórico, né? A gente que está tão atento a isso que não é novo, mas que está recebendo impulso por meio da chave da história pública, né? A gente precisa ficar atento, né? Dificilmente a gente vai ampliar esse nosso diálogo com a sociedade, inclusive garantir que as pessoas não historiadoras, estrito sensu, possam participar dessa reescrita da história, se a gente não se atentar para o reconhecimento dessas múltiplas vivências e experiências, né? E aí, eu acho que a chave dos estudos sobre a liberdade, que fatalmente, fatalmente é ruim, mas felizmente nos levam a pensar sobre imprensa negra, associativismo negro, é, frentes de lutas que extrapolam, né, esses marcos nacionais, essas barreiras nacionais e que permitem pensar americanamente, para chamar a Lélia Gonzalez na conversa, isso vai ser fundamental para esse trabalho que a gente já está desenvolvendo, né? Que nesses 3 anos de semana de ensino de história da Unicamp, é isso. E é curioso, assim, eu lembro da discussão sobre acessibilidade ano passado, acho que foi ano passado, sim, e demanda, inclusive, de estudantes de história, interessados em história, surdos, que precisam, que estão às voltas com essas mesmas perguntas e que não querem simplesmente ser reprodutores dos conteúdos que não surdos produzem. Essas pessoas querem também estar disputando essas narrativas históricas. Isso, a gente precisa se atentar para isso, porque, de fato, as ressonâncias são de mais longo alcance do que a gente, a partir da nossa individualidade, consegue pensar. Obrigada, Ana. Se você quiser acrescentar alguma coisa, eu só vou agradecer muito no final, porque ó, a aula aqui eu anotei várias coisas. Eu agradeço mais uma vez, né? Parabenizo toda essa comissão danada, potente, que não desiste de realizar essa atividade, mesmo nas situações mais adversas. E olha que de adversidade vocês estão ficando peritas e peritos, né? E parabenizo muitíssimo. E justamente por acreditar na potência do que vocês estão fazendo, eu preciso dizer, gente, toma muito cuidado com a prevenção contra esse coronavírus, tá? Não subestime, tá? Não subestime. Nós precisamos nos manter vivas e vivos, tá? E para isso, que as aglomerações que a gente faça sejam essas aqui por enquanto, porque vocês sabem que são capazes de lotar aquele auditório do IFISH e muitos outros espaços. Não tenham pressa, porque o mundo é de vocês, vocês já assumiram a tarefa e efetivamente ainda tem muito para fazer, tá? Então, se protejam, protejam os seus, as suas pessoas queridas, tá? Tenham responsabilidade com os outros, porque a gente ainda tem muitas edições das quais eu não vou participar, mas vou estar parabenizando, torcendo e muito grata por ter
por ser parte desse processo, que independe da minha presença, eu me sinto muito orgulhosa da confiança que vocês depositaram em mim desde o início, certo? Obrigada, Ana. Obrigada de verdade. Obrigada por sempre, sempre topar participar com a gente, né? Você sempre se deslocando de Brasília para Campinas para fazer esse evento com a gente desde a primeira edição. Quarta vez já, né? Pois Agradeço, agradeço a aula, agradeço tudo que você representa enquanto professora, enquanto intelectual negra. Você sabe o quanto a sua presença é importante. E eu só agradeço por tudo que você sempre compartilha com a gente, de verdade, por topar mais essa, tá? E acho que a gente pode dizer que o diálogo continua, né? A gente continua conversando, a gente continua trocando. com certeza, com certeza, sempre, sempre. Queria E agradecer a aí, comissão por ter chamado a gente, queria agradecer a todo mundo que assistiu, que participou aqui, tá? Sigam a professora Ana Flávia, sigam a Rede Historiadores Negros, né, que tem coisa boa sendo compartilhada e sendo produzida por pessoas que valem a pena ser ouvidas. e colaborem, que eu sei que tem muita gente para colaborar com a rede. Como colaboraram? Enviando material para a gente dar notícia lá. É isso. Muito obrigada, viu, Ana? Vou encerrar aqui. Um beijo para todo mundo, fiquem em casa, se cuidem. Beijo, Tchauzinho. tchau.